Fala pessoal, tudo certo? Eu vou vir agora resolver os exercícios de diagrama de corpo livre. Partindo do pressuposto que todo mundo já teve algumas aulas com o Halp e já tem uma pequena base, já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Eu venho aqui resolver então o exercício B, C e o D da apostila, na página 18. Então, vamos para como eu geralmente resolvo esse exercício. Primeiro, a gente faz o diagrama de corpo livre, que é o que? É recriar esse desenho aqui, só que mudando umas coisinhas. Como aqui, essa força. A gente está só replicando as dimensões dele. Aqui a gente vai desenhar ele o que? Ele tem dois apoios. Os dois apoios dele são o que? O apoio A, que é um apoio de primeira classe, que esse apoio ele segura, né, o objeto no eixo Y e no eixo X. Então significa o quê? Que ele está preso, ele não pode fazer esse movimento horizontal e nem vertical. Então esse apoio aqui, ele faz esse movimento aqui, de vir para cá ou para cá, vir para cá ou para cá, e também de fazer esse movimento de ir para cima e para baixo. Então, significa que esse movimento ele faz uma força contrária a essas duas forças aplicadas aqui, que são chamadas as reações. Essa reação em A, ela é tanto no eixo Y quanto no eixo X, por causa que ela é um apoio de primeira classe. Então, a gente tem a reação vertical em A e a reação horizontal em A. E a reação horizontal em A. Que dá uma resultante que é o RA, que é a resultante A, que é a reação A. Que é a reação em A. Então, o que a gente tem aqui? Acho que deu para pegar uma entendida, porque essa é uma aula meio relativamente longa, essa aula do Halp dá, que ele explica o que é as reações em A. Eu tô aqui só para resolver o exercício, eu vou explicar no que eu consigo. E a gente também tem aqui a reação em B, que é uma reação de segunda classe, que ela reage só em um sentido, em uma direção. Que nesse caso aqui é a vertical. Geralmente é vertical aqui mesmo. Então a gente tem o RPB. A gente está acabando a tinta na minha caneta. Que é o RPB. Aqui a gente tem a outra força de 100 newtons. 100 newtons. Vou desenhar um pouquinho melhor aqui. Tem a força de 100 newtons. Aqui eu vou estar colocando as distâncias das coisas. A gente tem essa força de 100 newtons a 500... vai ser milímetros, não sei. Acho que é em milímetros. 500 milímetros do apoio A. E essa outra força aqui de 200 newtons com ângulo de 60 graus. Então, o que a gente faz aqui com essa força? A gente decompõe. Como a gente anda fazendo em todos os exercícios, a gente decompõe essas forças. Então, a gente vai ter uma força aqui. Vou desenhar outra cor para ficar em destaque. Essa força aqui do eixo Y. Essa força aqui para baixo, né? FY. FY. E uma força para... Vou colocar aqui para cima, mas na verdade é para baixo. Quer dizer, vou colocar ela aqui em cima, na verdade é aqui embaixo. Mas é só para mostrar o sentido, como é que ela é. Essa aqui é FX. E a gente volta para aquilo do soca à toa, que é o seno de 60 graus é igual ao oposto, que é o FY, dividido por 200, que é a força resultante, a hipotenusa, né? Então a gente tem que o FY ele é igual a
200 vezes o seno de 60, que dá 173,2 newtons. E agora o cosseno. Cosseno de 60 é igual a fx dividido por 200. Que dá que o fx é igual a 200 vezes cosseno de 60 é igual a 100 newtons. Então, significa o quê? Que a gente tem aqui uma força de 100 newtons para a esquerda e uma força de 173 newtons para baixo. A distância dela aqui, eu vou colocar aqui a distância também, que são 600 milímetros e aqui 400. Agora a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa para resolver o exercício. Agora é só a gente voltar um pouco, lembrar sobre o somatório das forças em x tem que ser igual a zero. Então significa o quê? Todas as forças aplicadas no eixo x tem que ser igual a zero, no sentido horizontal, né? Então, que forças a gente tem aqui, que vocês podem perceber? É o RHA, que é a reação horizontal em A, menos, que tá... Eu coloquei aqui eu arbitrei o sentido dessa força para a direita, né? Então, porque ela pode estar tanto para a direita ou para a esquerda, depende das outras forças. Eu arbitrei para a direita. Se eu tivesse arbitrado o sentido errado, depois o sentido dela ia estar diferente, o que a gente resolve rapidinho. E a gente também tem essa força de 100 newtons para a esquerda, menos 100 newtons. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então significa que o nosso RHA, passando 100 newtons para o outro lado, é igual a 100 newtons. Bem simples, né, pelo visto. Bem simples. Agora a gente vai pro FY, pro eixo Y. O que nos dá que a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Então o quê? Que força a gente tem em Y? A gente tem o RVA, positivo porque está para cima, menos 100 newtons, negativo porque está para baixo, menos 173 newtons porque está para baixo, mais o RVB, a reação vertical em B, que está para cima também. Isso daqui tem que ser igual a zero. Significa o quê? RVA mais o RVB, a gente passa isso daqui para o outro lado positivo, que vai nos dar 273 newtons. E agora a gente guarda essa equaçãozinha aqui. Não sei se vocês já perceberam, a gente vai usar o mesmo princípio dos outros exercícios. A gente vai dar um jeito de resolver essa equação criando outra equação. Então, eu vou dividir aqui. Agora a gente fala sobre os momentos. O que é os momentos? É uma força vezes uma distância. Vou pegar aqui, eu gosto de usar esse exemplo do clipe de papel, né? Eu uso bastante ele até. Que aqui a gente tem um... Não é que ele tá todo torto, né? Mas aqui a gente tem um clipe de papel. O clipe de papel é a nossa estrutura. Se a gente faz uma força nele pra cá, olha só como é que ele dobra fácil. Eu nem tô fazendo muita força, ele tá dobrando. Mas se a gente vem pra cá, a gente tem que usar mais força para deslocar o mesmo tanto. Então, significa o quê? Que o nosso dedo aqui segurando simula como se fosse a reação em A. Entenderam? E aqui tem outro dedo. Não tem como é que segurar os dois lados e mostrar, né? Mas aqui a gente tem o nosso A, nosso RA. E aqui a gente tem a nossa força de 100 newtons para cá. Olha só como é que ela tá para cá. E a nossa 173 para cá também. Então, vocês percebem que essa força de 100 newtons para baixo, ela gira esse negócio aqui, esse eclipse, no sentido horário. O 173 também. Já o RVB, para equilibrar tudo, ele tem que fazer uma força no sentido que anti-horário, para cancelar esse movimento dessas duas outras forças. O RA também. Então, agora a gente vai para o somatório dos momentos. O somatório dos momentos igual a zero. A gente parte do ponto A aqui. Esse somatório dos momentos é. Então, significa o quê? Que a gente vai estar partindo desse momento em A aqui. Então, qual é a distância? A gente usa a distância vezes a força. Então, a gente tem uma força de 100 newtons a 500 milímetros do ponto A. Então, a gente tem 100 vezes 500
Negativo, né? Não. A gente vai positivo porque está no sentido horário, né? Mais 173, que é uma força, vezes a distância. A distância dele é o quê? É 600 mais 500, que dá 110. 1010 vezes 173. E agora a gente vai para RVB, que é uma força, que tu não sabe qual é o valor dessa força, tu quer descobrir. Porque se tu descobre a força do RVB, tu descobre o RVA, e com a RVA tu descobre o RA. Então, aqui a gente tem o RVB, ele está no sentido anti-horário, então ele está no sentido negativo, que vai dar menos. Então, menos RVB vezes a distância, que é 500 mais 600 mais 400, que é 1.500. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, agora a gente pode isolar esse RVB. A gente pode isolar esse. Geralmente eu faço mais rápido, né? Mas então eu vou fazer aqui de novo. RVB vezes 1.500 é igual esse valor aqui, mais esse daqui, que vai dar 100 vezes 500, que é igual a 50.000, mais 100, 1.100 vezes 173. Vai dar 1.900, 190.300. Então, RVB vezes 1.500 é igual a isso tudo aí. É igual a 240.300. Então, RVB é igual a 240.300 dividido por 1.500. Então, RVB é igual a 160,2 newtons. Esse é o valor da RVB. Agora eu vou dividir um pouquinho melhor aqui, para ficar mais organizados. Não ficou muito certo. Então, a gente agora, descobrindo a RVB, como eu falei antes, descobrindo a RVB a gente consegue isolar o RVA e descobrir a RVA, e descobrindo a RVA a gente consegue descobrir o RA. Então, significa o que? Agora a gente volta para o somatório do FY, tem que ser igual a zero, RVA mais o RVB. O RVB, que a gente descobriu que é 160,2, tem que ser igual a 273 newtons. Então, a RVA é igual a 273 menos o 160. 273,3 menos 160. Quer dizer, 0,3 mais todo. 273 menos 160,2. Então a EVA é igual a 112,8 newtons. Assim, agora a gente descobriu essa força RVB aqui, a força RA, que a gente não descobriu antes, e o RVA. RH e o RVA. E agora, como a gente pode perceber, o nosso RVB é igual ao RB, é igual a reação em B. A única reação em B é o RVB. Então, nosso RVB é igual a RB. E o nosso RA, ele é o quê? Ele é igual a soma vetorial. Essa soma vetorial é o que, na verdade? Ela é a soma... É um Pitágoras isso daqui, né? Porque o RA é a hipotenusa. E o RVA e o RH é os catetos. Então a gente pode usar Pitágoras. Então significa que o RA ao quadrado é igual ao RVA ao quadrado mais o RH ao quadrado. A gente passa o quadrado para o outro lado, a gente tem que a raiz quadrada de RVA ao quadrado mais o RH ao quadrado. Então o RA é igual ao quê? A raiz RVA, qual o valor da RVA? RVA, na verdade, é 112,8, isso daqui é o quadrado, mais o RH, que é 100 newtons ao quadrado. Então, a gente resolve essa equação. Vai dar a raiz de 12.723,84 mais 10.000. Então, RA é igual a raiz de 22.723,84.
que é igual a 150,74 newtons. Então, esse é o valor de RA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. A gente tem uma explicação assim, mais rapidinha, mais direta sobre o que tem que fazer, de como fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e se inscreve no canal. E se puder, quem sabe compartilhar para divulgar e ter mais gente aprendendo esse conteúdo, eu agradeço. Muito obrigado. E é isso.